Olá, boa noite, pessoal. Olha só, mais um vídeo. Hoje é o terceiro vídeo da série Thalita sendo Thalita. Hoje, nesse terceiro vídeo, eu quero falar sobre a existência, sobre a vida, o quanto que é importante nós termos consciência do porquê estamos aqui. Ninguém, ele está aqui nessa terra por acaso. E nesse processo de autoconhecimento, de busca, né, de você aprender o porquê você está aqui, hoje, né, nós estamos no Setembro Amarelo, eu estou aqui com essa camiseta e muitas pessoas, elas às vezes chegam a entrar, né, numa depressão, ela chega a entrar num processo de sofrimento, de dor, por ela não compreender o porquê que ela está aqui. Por que que ela veio? Por que que ela está nessa existência? E eu quero dizer para você, eu, Thalita, descobri o meu propósito, eu tenho certeza que você também vai descobrir o seu. Então, nessa série, se você assistir todos os vídeos, algo vai ser tocado no seu coração, uma chave vai ser mudada na sua mente, a sua mente vai ser ampliada. E eu te convido hoje a entender um pouco mais sobre a sua existência. Talvez você fale assim, mas eu não fui planejada, eu não fui, não houve uma preparação para me receber. E aí eu quero compartilhar com você um pouco sobre a minha vinda também aqui para este mundo, né? Quando chega na época do meu aniversário, eu fico muito eufórica. Há anos, quem me conhece sabe, eu começo em tipo uns 3 meses, 2 meses, eu começo a divulgar, gente, tá chegando meu aniversário, eu quero celebrar a vida. Tem pessoas que não gostam de celebrar a sua vida, por quê? Ou o aniversário, porque fala assim, não, a vida já é tão sofrida, eu já sofri tanto, e eu não. Eu, Thalita, olho para trás, eu olho para tudo aquilo que eu já passei e penso o que me ensinou, o que eu aprendi com aquele sofrimento. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que há 34 anos atrás, quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela era mãe solteira, pela segunda vez grávida da mesma pessoa. Então, eu quero trazer um pensamento para você assim, imagina como deveria ter sido o sofrimento de uma jovem, né, que no caso ela tinha uns 20 e poucos anos, há 34 anos atrás, ela sofreu muito, ao ponto que ela era empregada doméstica e ainda hoje ela continua sendo essa profissão, né, uma profissão nobre, linda, né, linda no sentido de o quanto é útil essa profissão que a minha mãe tem, e com essa profissão que ela nos criou. E aí o meu avô, muito machista na época, né, ficou muito bravo com ela, porque ela estava ficando então grávida, mãe solteira pela segunda vez, e ele expulsou ela da casa. O que aconteceu? Existia muito, e ainda hoje existe, pessoas empregadas domésticas que moram na casa das suas patroas, e ela tinha o meu irmão de 1 ano e pouco e foi morar na casa da patroa. E ali ela sofreu também várias questões, ao ponto dela decidir para o meu bem, e eu entendo que ela estava pensando no meu bem, ela decidiu então me doar para uma outra pessoa, e ela foi no hospital, e para encurtar a história, quando ela estava no hospital, ela conheceu uma pessoa, uma mulher de São Paulo, que se apaixonou por mim, pela minha mãe, pela gravidez, pela barriga, e levou minha mãe embora para São Paulo. Lá em São Paulo, essa mulher, ela teve uma gravidez psicológica de mim. O que aconteceu? Tudo que minha mãe sentia vontade de comer, dores, ela sentia também. Foi uma coisa muito louca que não dá nem para explicar. E ali nasceu uma grande amizade. Uma semana antes de eu nascer, aconteceu um problema lá em São Paulo. Minha mãe ficou com muito medo da situação que aconteceu e ligou pro meu avô, mesmo ele tendo tido, né, toda aquela situação de ter expulsado ela, na hora do perigo, na hora da situação, ele foi e falou, não, eu vou te buscar, eu aceito você, e ela voltou para Dourados.
Uma semana, então, eu nasci aqui em Dourados, eu sou douradense, né? E essa mulher, 15 dias depois de eu nascido, veio me buscar. Só que aí já tinha nascido, então, né, a Thalitinha aqui, e criou-se todo um laço, aí toda a família já não deixou mais que ela me levasse embora. Gente, o que aconteceu? Eu me criei sendo muito amada por essa mulher lá de São Paulo e se transformou a minha família de coração. Espero, né, que alguém da minha família de coração lá de São Paulo venha assistir esse vídeo. Tantas experiências que eu posso contar para vocês daquilo que eu vivi com eles, daquilo que eu já aprendi, mas contarei em outro vídeo. Mas eu quero dizer para vocês, minha família de coração de São Paulo, que eu amo vocês. Por quê? Aí eu comecei a chamar essa mulher de madrinha, né? Então, todo tempo eu tinha uma ligação muito forte, ela representava que me amava. E aqui em Dourados, né, na minha família biológica aqui, eu sentia e fui criada pela minha avó, porque a minha mãe sempre trabalhou muito, né? E os meus tios trabalhavam, então era aquele contexto onde a gente, há 34 anos atrás, no Santo André, a gente vivia numa situação onde estar na rua com muitas outras crianças foi a nossa infância, então foi dessa forma que eu me criei. Mas sempre eu tive a ausência paterna. E de vez em quando eu ia atrás do meu pai, eu tentava ter um contato, mas com as situações colocadas dos adultos, né, do mundo dos adultos, que a criança ela não entende o porquê não, o porquê que eu não podia ir para casa do meu pai, eu me sentia assim muito rejeitada, como foi o que eu falei no vídeo 3, que todos nós temos a nossa história e que nós devemos aprender a respeitar a nossa história. Diante dessa ausência paterna e que para a figura feminina ela é muito importante, né? Então, para a menina, o pai, ele é muito importante. Eu ficava procurando figuras que representassem pai. Então, eu chamava, eu falava, eu acho que meu tio Hélio deve me amar como pai. Eu acho que meu tio Marcelo deve me amar como pai. Aí, quando eu tinha uns 3 anos e meio ou 4, minha mãe casou. Eu ficava procurando. E, na verdade, eu nunca encontrei. Né? Era uma ausência muito grande, trazia bastante sofrimento para mim, e eu ficava assim, eu acho que somente a minha avó materna deve me amar muito, porque eu me sentia muito amada por ela e pela minha madrinha lá de São Paulo. E você fala, mas a sua mãe você não sentia? Sim, eu sentia, mas como a minha mãe trabalhava tanto, né, ela não tinha tempo, né, para estar, porque ela estava sempre trabalhando, então o meu vínculo sempre maior foi com a minha avó, e eu até chamava minha avó de mãe. O que eu quero trazer para você? A nossa história, ela precisa ser respeitada, você precisa entender a sua história e entender o adulto também lá atrás, o porquê que ele fez aquilo. Então, em nenhum momento eu não tenho nada, né, contra minha mãe e nenhum sentimento, porque eu admirava, eu falava, gente, ela faz de tudo, né, para nos criar, trabalhava demais, e eu sempre falava, desde quando eu comecei a me entender por gente, eu falava, eu quero estudar para que eu possa ter uma condição de vida melhor, porque a minha mãe vivia trabalhando e a gente vivia em situação financeira difícil. Tanto que, como ela trabalhava numa casa de família de rico e tinha pessoas que 3 filhas e elas eram um pouco maiores do que eu, então sempre eu me criei com roupa das meninas, isso pra mim sempre foi muito tranquilo, eu amava ganhar roupa das meninas, eu sempre estive com as meninas, né, que as filhas da patroa que minha mãe trabalhava na época, né, então assim, a minha mãe, eu falo brincando, né, que eu me criei, querendo ou não, tanto na rua com várias pessoas, com as molecadas, com os primos. Às vezes tinha 11 pessoas aqui na casa da minha avó, de criança, né? E também minha mãe levava a gente para trabalhar, ajudar ela, né? Organizar. Eu lembro como se fosse hoje as meninas, nossa, como você organiza bem os brinquedos, e a gente tinha ali aqueles quartos de brinquedo. Então, assim, nada me faltou na minha infância no que tange a questão material, porque graças a Deus
A minha mãe trabalhava bastante, né? Dentro de casa, às vezes, a gente não tinha, né? A questão aí de café da manhã, café da tarde. Logo cedo já era comida mesmo, à tarde comida de novo. E isso era muito tranquilo pra mim, porque quando a gente ia pra casa lá das patroas, a gente comia bem, e isso era gostoso, era legal, então tudo era festa. Eu amava quando era época de manga, lá onde minha mãe trabalhava, tinha aqueles pés de manga maravilhosos. Então, o que eu quero trazer para você? De uma infância que tinha um contexto de sofrimento, que era emocional, era a ausência de uma figura. E isso tudo foi me trazendo muitas questões, mas ao mesmo tempo, eu tive uma infância de uma mulher maravilhosa, empoderada no sentido de guerreira, que era minha mãe, e que ela vivia para trabalhar, como ainda vive, né? Como ainda vive e trabalha muito. Mas eu falava, gente, eu quero mudar essa situação, né? Eu quero estudar, eu quero fazer a diferença. E aí você pensa assim, por que que isso me machucava? Porque eu pensava, será porque eu vim nesse mundo? Por que que eu vim para esse mundo, sendo que eu não fui planejada, né? Eu não tenho uma estrutura nuclear, pai e mãe, e essas questões todas foram se resolvendo com o tempo, mas porque eu permiti que isso se resolveria. E eu quero dizer para você, não desista da tua história, entenda que você tem sim um propósito de existir, não importa se você não foi planejado, não importa se quando você estava no ventre da sua mãe, o seu pai violentou sua mãe, porque a gente sabe de casos, né, de pessoas que grávidas, às vezes teve violência doméstica e tantas outras coisas que feriu. E é tão interessante que lá no nosso ventre da nossa mãe, a Bíblia diz que Deus já nos conhecia e já nos chamava pelo nome. Então, eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe. Deus tinha e tem um plano na minha vida, e como tem para você, nada é por acaso. E essa minha madrinha lá de São Paulo, ela que escolheu o meu nome. O meu nome se chama Thalita e significa levanta-te, menina. Thalita Cume, levanta-te, menina. E eu quero dizer pra você, levanta-te, né? Toma posse daquilo que é seu, da sua existência. Você não está aqui por acaso, ok? Esse é o vídeo de hoje. A razão da tua existência, se você for na biologia, se você for estudar os espermatozoides, tudo aquilo que acontece até fecundar um óvulo, você sabe que estar aqui vivo, ser quem você é hoje, não foi nada fácil. Não foi nada fácil. A existência humana, né? A fecundação é um evento. Você nascer foi um evento, foi o melhor evento. E nós precisamos lembrar da nossa existência com alegria, igual quando se nasce uma criança, e eu e você fomos uma criança, né? Há anos atrás. E por que não celebrarmos a nossa vida todos os dias? Então, hoje, no Setembro Amarelo, eu quero dizer pra você, não importa a sua dor, não importa o seu passado, ela existe, ok, mas ressignifica a sua dor. Tenta entender o que tá por detrás disso, para que você possa viver de uma forma melhor, tá bom? Muito obrigado e me acompanhe em todos os dias da série.